Pessoal, boa tarde. Eu venho aqui tirar uma dúvida de integral por partes. Qual é a dúvida? Existem duas fórmulas, ou mais, né? Aqui eu estou apresentando só duas, de calcular a integral pelo método de por partes, né? Bom, vamos fazer primeiro pelo método que já estamos acostumados aqui em sala de aula, que é esse segundo método aqui. Vamos fazer esse exemplo, integral de x exponencial de x dx. Eu tenho que achar o u e o v', né? E o dx já está aqui na fórmula. O u é o x, que é aquela cuja derivada simplifica. Está aqui. E o v' é a outra função que estamos explicando, exponencial de x. Está aqui, o v' exponencial de x. Bom, aí eu monto aquela tabelinha, né? O v', então eu tenho que encontrar o', que é a derivada de x, que é 1, e encontrar o v. Né? E o v é a integral do v', que é a exponencial de x. Então a integral da exponencial de x é a própria exponencial de x. Substituo tudo na fórmula, dessa fórmula aqui. Então vai ficar a integral de u v' dx vai ser igual a uv, beleza? Aqui, ó, u, que é o x, v, que é exponencial de x, u é x e o v é exponencial de x, menos da fórmula, integral da fórmula, v, o v é exponencial de x, que eu calculei aqui, o' é 1, e o dx daqui, que é o da fórmula. O dx aqui aparece, esse dx que aparece aqui é da fórmula. Então vai ficar x exponencial de x, está aqui, menos essa integral, que é a própria exponencial mais uma constante. Bom, existe essa outra fórmula, que é até mais usada, é mais presente aí nos livros, tá bom? Primeiro, eu então vou explicar essa fórmula nova, digamos assim, né? Mas a que está mais presente nos livros, de duas formas. Primeira, em duas partes. Primeiro, explicar por que essa fórmula é equivalente a essa. E segundo, vou mostrar como é que resolve esse mesmo exemplo usando essa fórmula aqui, tá bom? Bom, primeiro, por que essa fórmula de baixo, que nós acabamos de usar, que eu expliquei em sala de aula, que está na apostila, por que essa fórmula é equivalente a essa? Pelo seguinte, olha só, o v' não é a mesma coisa de dv dx? Se você isolar o dv, não fica v' dx? Está aqui, ó, v' dx. Então, no lugar de v' dx, eu coloco dv. Aqui, ó, no lugar de v' dx, eu coloco dv. E volta para essa fórmula aqui de cima. Mesma coisa com o linha. O linha não é du dx? Então, se você passar o dx multiplicando o du vai ficar igual ao linha dx. Né? Passou multiplicando o linha por dx. Então, no lugar de linha dx, eu troco por du. Está aqui, ó. No lugar de linha dx, eu troco por du. Então, na verdade, essa fórmula é exatamente essa. É só porque eu substituí o v' dx por dv. Já que eu posso fazer isso, olha só. Está aqui a demonstração que eu posso fazer essa substituição. E eu posso trocar o linha dx por du. Está aqui a demonstração do que porque eu posso trocar, né? O linha dx por du. É só porque eu passo o dx multiplicando tanto aqui quanto aqui. Então essas duas fórmulas são equivalentes, né? Tanto faz você usar essa como essa. Agora, o jeito de fazer usando essa fórmula aqui que nós fizemos agora, esse exemplo, é um pouquinho diferente do jeito que faz essa aqui, apesar de, obviamente, dar o mesmo resultado. Beleza? Então vamos agora resolver essa mesma integral, só que usando essa fórmula aqui, ó, integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Vou copiar aqui embaixo, integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então vamos usar essa fórmula. O jeito é um pouquinho diferente, tá? Bom, você começa aqui, nesse exemplo, na integral de x exponencial de x dx, você começa escolhendo o u e não escolhe v', escolhe dv, tá? A diferença começa aí. Bom, o u continua sendo x, porque é aquela cuja derivada simplifica-se. Em vez de escolher o v', eu vou escolher o dv. Só que, ao contrário do v', que era só exponencial, o dv é a exponencial com o dx, beleza? Então, o dv vai ser igual a exponencial de x vezes dx, tá? Então, por esse método, você tem que colocar o dx aqui, beleza? E aí faz aquela tabelinha das quatro expressões, né? Na fórmula anterior era u, v', u' e v. Agora não tem linha, entendeu? Não tem linha. Então agora é u, dv, v e du. Tá? Então em vez de linha é d. Só que tem uma diferença que aparece o dx aqui. O dx não aparece na fórmula. Na fórmula anterior, o dx aparece na fórmula aqui, ó. Nessa nova fórmula, não. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Então, em vez de escolher o v', escolhe o dv, né? Então, o dv vai ter toda essa expressão aqui, ó, exponencial de x dx. Bom, o linha, né? Eu não vou achar o linha, eu vou ter que encontrar o du, entendeu? É outra diferença, né? Mas eu acabo derivando aqui o u, né? Então vai ficar du dx, que é derivada igual a 1, e aí você tem que encontrar o du e não o linha, tá, gente? Então o du vai ser igual a 1 dx. Por quê? Passei o dx multiplicando 1. E o v, ótimo, né? O v, em vez de ser a integral de v', vai ser a integral de dv, né? Então, a integral de dv, que é essa expressão aqui, exponencial de x dx. Então,
Então aqui vai ser integral, né? Vamos colocar a integral de dv, para a gente não esquecer, né? Que o v é a integral de dv. E isso, então, vai ser a integral da exponencial de x dx, que o dv carrega o dx junto com ele, ao contrário do, né, caso anterior. E essa integral é a própria exponencial. Então, o v também vai ser exponencial de x, né? Muito bem. Então, substituindo agora tudo que nós temos nessa fórmula, então a diferença aqui nessa fórmula não tem linha, entendeu? É du e dv só. Então, vamos lá. Ah, sim, mas dentro do dv carrega o dx junto. E dentro do du também carrega o dx junto, né? E, então, por isso que quando eu substituir aqui, vai aparecer o dx aqui e vai aparecer o dx aqui. No caso anterior, o dx já estava, né? Aqui, ó. O dx já estava, porque o v' não tinha o dx junto com ele, olha só. O v' era só exponencial. E o linha não tinha o dx junto, né? Por isso que tem que ter o dx aqui na fórmula aparecendo, porque o linha não tem, ó. Esse linha é só 1. Beleza? Vamos lá. Então, ó, integral de u dv vai ser igual a resposta. U é x. V, já integrei, né? Exponencial de x. Então, x exponencial de x, uv, menos a integral de v du. V é exponencial de x, tá aqui, que eu tinha integrado. E du, pessoal, agora o du, vem atenção, ó. O du é 1, não é só 1, né? É 1 dx. Então, dx aparece aqui junto do 1. Então, fica 1, né? No lugar do du, olha só, 1 dx, tá? 1 dx, beleza? No lugar do du, 1 dx, tá aqui, 1 dx. E claro, né, pessoal, vai recair na mesma fórmula anterior, tá certo? No mesmo processo, né? Na mesma situação anterior. Ou seja, x exponencial de x menos a integral de x dx. Integra aqui a própria exponencial, o mesmo resultado, né? Então, vocês viram a diferença? A diferença aqui, primeiro, lá naquela primeira fórmula, eu encontro o linha, e no linha não tem dx. Aqui não, eu encontro o du, e no du tem o dx, né? Então, esse dx vai aqui, ó. Vai aparecer aqui quando você substituir o du aqui. E no caso anterior também, você calculava o v'. E o v' não tinha o dx. Agora aqui, você não encontra o v', você encontra o dv, e o dv tem o dx, está aqui. Né? Depois que substitui, entendeu? Aí a fórmula fica a mesma, tá? E a resposta fica a mesma. Bom, muito bem, né? Então é importante saber que existem duas formas, né? A mais usual até essa aqui, né? Integral de u dv igual a v menos integral de v. Deu, beleza? Então é essa a dúvida, né? E até a próxima.